Disse Deus, haja luz, e houve luz. Disse Deus, haja firmamento, e houve firmamento. Né? Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. O efeito da palavra de Deus, né? O valor singular da palavra de Deus, isso nos mostra a importância de uma palavra. A importância que tem uma palavra. Através de uma palavra, Deus criou o céu e a terra. Através de uma palavra, Jesus curou doentes, ressuscitou mortos, acalmou a tempestade e silenciou o mar. Uma palavra de Jesus. Uma palavra. A importância da palavra, o que ela pode significar. E eu queria também comentar com vocês um pouco do valor da palavra do homem. Qual o valor da palavra do homem? Vamos ler comigo esse versículo? Digo-vos, aí presta atenção, meus irmãos, só aqui nós podíamos ir embora para casa, porque esse texto nos diz da importância da palavra, importância daquilo que nós estamos colocando para fora. Isso faz uma diferença muito grande. Nesse versículo ele fala, você pode ser justificado ou pode ser condenado pela sua própria palavra. A palavra é de grande poder no mundo. Ele tem um poder enorme. Desde que nós podemos captar a fraca palavra de um homem pelo rádio, isso é possível ser importante, desde que ela seja transmitida para o mundo inteiro. Pode ser uma palavrinha fraca de um lugar, né? Eu me lembro que há alguns anos atrás, uma missão estava fazendo uma campanha para que fossem doados rádios de pilha, para que esses rádios fossem distribuídos nos lugares onde não tem energia elétrica, para que eles pudessem ouvir a palavra de Deus, através do rádio de pilha. Vocês lembram disso? Foi feito aqui uma campanha para ajudar. Que grande influência pode haver a partir de uma só palavra. A palavra também é do maior significado no relacionamento diário entre as pessoas. Nosso relacionamento, nossa conversa, ela tem muito significado. Uma palavra pode restabelecer um desanimado. Pode. A pessoa está desanimada e uma palavra, né, restabelece. Pode salvar um desesperado. Pode consolar alguém que sofre. E pode aliviar um cansado. Mas pode também ferir uma pessoa. Pode deixá-la em profunda aflição espiritual e física. Pode despojá-la da sua honra e abalar a sua confiança em si próprio ou em outra pessoa. Uma palavra é dita rapidamente, pois ela é somente um sopro, e mesmo assim é de grande valor, e ela pode ter efeitos indeléveis. Eu queria que a gente pensasse um pouco sobre o porquê que Deus fez isso, do que Ele queria, né, nos prevenir. Vamos ver o que aconteceu? Vejam aqui o ato e a intenção. Em João 14:6 diz, podem ler para mim, por favor? Eu sou o caminho. Isso. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, Ele estava ali o quê? Assumindo, né, na sua vida de que Ele era a verdade. O segundo versículo. E conhecereis. Exatamente. Conhecer a Cristo é conhecer a verdade. Quem conhece Cristo conhece a verdade. Quem não conhece Cristo não conhece a verdade. Puxa vida, nós vivemos com tanta gente, né, que nós até pensamos, acreditamos que elas não conhecem Cristo.
E para nós elas são pessoas verdadeiras, boas, só falam a verdade. Mas a palavra de Deus, ela não diz isso não. Ela diz que quem conhece a Cristo, conhece a verdade. Quem não conhece, pela sua, né? Ele não conhece. Viver em Cristo é viver na verdade. Então às vezes nós pensamos, puxa, eu vivo em Cristo, mas eu estou falando mal dos outros, entrando nas fofocas, bexericando, criando problema para os outros com palavras inadequadas, com falsos testemunhos. Então nós precisamos prestar atenção no nosso dia a dia, porque isso faz sentido na nossa vida, isso mexe conosco, isso muda as coisas conosco. Nós temos uma saída para isso. Qual que é a saída para isso? A saída é o perdão. Mateus 18, 21, 22 diz, vamos ler? Então, Deus nos dá, né, um mandamento, e é um mandamento: não dirás falso testemunho, não mintas. Mas Ele sabe que nós não temos como não mentir. Ele sabe que a nossa vida pecaminosa, ela não permite que a gente não minta. E Ele então criou o quê? Esse outro caminho, essa saída, que é o perdão. E Pedro está perguntando: quantas vezes, Senhor? Uma vez é suficiente, né? Dona Eva falou alguma coisa para mim que não devia e veio e pediu perdão. Tá bom, Dona Eva, vou perdoar a senhora. Aí amanhã ou depois ela fala outra coisa e vem pedir. Não, peraí, Dona Eva, já foi aquele dia, agora não. Veja como é que o Senhor Deus é maravilhoso. Ele nos diz que é 7 vezes 70. Então vamos contar, Dona Eva, até 490 a senhora pode ir firme. Tá bom? Como é que é a palavra? Aí as coisas complicam. Aí nós precisamos sentar e orar, pedir para que Deus entre no nosso coração, no meu e no dele, para que nós possamos acertar isso e conversar. Fala, meu irmão. Como é que é? Não entendi. Por que me persegue? O exemplo de Paulo está dando, quando ele foi, né, pediu perdão, porque ele estava buscando, ele estava procurando, né, ele estava atacando o povo, né? Deus nos permite recorrer ao perdão. Não podemos esquecer que precisamos nos esforçar e viver no Espírito para conseguir passar sem mentir. E também para, se mentirmos, pedirmos perdão. Nós queremos nos direcionar para uma igreja unida. Em Cristo somos um. Hoje à noite, aqueles que estarão aqui na igreja vão ouvir um pouco sobre o nosso centenário e os nossos desafios para este ano. E vocês vão ver que é muito importante, não é, o desafio que nós queremos ter para a nossa igreja esse ano. Trabalhar a nossa união. Em Cristo somos um. Nós ainda temos uma grande força na nossa igreja, que a gente costuma chamar de panelinhas, né? São os grupos que se reúnem. Eu acho que faz sentido, porque são as idades, né? Pessoas da mesma idade então se reúnem, aqueles que estão mais envolvidos. Só que isso tem trazido alguns problemas, porque as pessoas ficam tão fechadas no seu grupo que esquecem que estão chegando pessoas novas de fora, que estão no seu nível, na sua idade, que deveriam entrar no seu grupo e têm dificuldade de entrar. Nós tivemos semana atrasada uma conversa com uma família que estava dizendo isso, a minha dificuldade, né, da minha filha de participar com os jovens são muito fechados. É uma palavra, é verdade isso. Agora isso também precisa ser trabalhado, precisa ser dito para as pessoas. Às vezes as pessoas estão fazendo isso sem saber. Está tão acostumado com o seu grupinho ali,
e chega um outro e nem enxerga o outro. É mais ou menos natural isso acontecer. Então isso é questão de trabalhar isso, preparar isso, né? Então as panelinhas, elas são problema e precisam ser cuidadas. Nós não podemos pensar que a nossa igreja, pelo seu tamanho, que nós vamos conseguir ser apenas um panelão. Esse seria o ideal, né? Um panelão. Todo mundo está no grupo, entra onde for, sai aonde for, está junto e todo mundo recebe com alegria. Não vai acontecer, porque nós temos idades completamente diferentes, formações diferentes, mas nós devemos nos esforçar para isso. Nós precisamos nos esforçar para que todas as pessoas que fazem parte do corpo de Cristo se sintam à vontade em qualquer evento. Em qualquer evento. Já aconteceu com você isso? Chegar e falar, puxa vida, nesse evento não adianta entrar, porque eu não vou ser bem recebido ali. O pessoal já fica me olhando com o olho torto, né? Como é que a gente fala? Então, nós precisamos trabalhar isso. E isso faz parte do 9º mandamento, né? Precisamos trabalhar aqui na nossa igreja de alguma maneira. Vamos ter alguns desafios. E se procurarmos nos esforçarmos, com certeza nós vamos conseguir melhorar. Algum comentário sobre esse 9º mandamento? Alguém quer fazer alguma colocação? Fala, meu irmão. Me lembro de um amigo que ele dizia, na época do pessoal que fumava muito, né? Tinha um cigarro, tinha um cigarrinho aqui, né? E ele dizia, quando ele sentava, né, numa mesa, e uma pessoa, ele era um vendedor, e a pessoa então fazia pergunta para ele sobre o produto, e ele então, quando ele queria pensar o que ele ia responder, ele pegava, tirava o cigarro, abria, oferecia para o outro. Enquanto ele estava fazendo isso, assim, acendeu o cigarro, ele estava pensando. Eu fui tomar uma água lá enquanto você fez a pergunta. Você viu? Essa pergunta sua é uma pergunta que faz parte, talvez, de uma curiosidade. Mas não sei se ela é pertinente para o nosso 9º mandamento. Eventos mundanos, eles são do mundo. Eventos que são estabelecidos por Satanás, ou pelas pessoas que estão a ver com Satanás, que não tem a ver com Cristo, eles são mundanos. Pode o crente participar ou não pode? Você está fazendo uma pergunta para mim que eu acho que você poderia, cada um pode responder para si mesmo. É mundano? Não deve. Se não é mundano, vai firme. Aí vocês falam, puxa vida, e o cinema é mundano? Ou não é mundano? E aí as perguntas vão complicar, né? Está complicando a minha vida. Eu combinei com o Edson para ele não fazer pergunta hoje. Olha, você combinou, você aceitou. Fala, Jonas. Então não faz sentido, né? Tá bom. Legal. Então vamos em frente. Esse é o 9º mandamento. Vejam a importância da palavra. A importância da palavra. E como nós somos frágeis. Nós somos muito frágeis. Nós precisamos de Deus. Sem Deus, nós não temos condições de cumprir esse 9º mandamento. Fala aqui. Ele está lembrando daquele texto que fala sobre a blasfêmia, né? Blasfêmia contra o homem pode até ser perdoada, mas contra o Espírito Santo não tem perdão. Então nós temos que saber, tomar cuidado com a nossa palavra. Se for uma blasfêmia contra o Espírito Santo, essa não tem perdão. Obrigado, Alfonso. Muito bem. 10º mandamento. Nós vamos passar para o 10º mandamento, porque o nosso tempo nós não podemos falar muito. Êxodo 20:17. Vamos ler? Não
Muito bem, esse versículo eu quis dar destaque a dois tipos de palavras, né? A palavra cobiçar, que o 10º mandamento é isso, não cobiçará. E o que ele não pode cobiçar? Então nós temos lá a casa, né? A mulher, o servo, a serva, o boi, o jumento, e coisa alguma. Talvez se ele falasse simplesmente, não cobiçarás coisa alguma do teu próximo, não precisava nem ter das outras, né? Sabedoria de Deus, né? Deus quer mostrar para a gente os detalhes, a importância, Ele quer estabelecer e fixar. Mas Ele completou uma palavra que é genérica. Coisa alguma pode ser o quê? É isso mesmo que você pensou aí, não falou. Coisas simples, que você acha que não tem importância, mas você está se apropriando, ou está cobiçando uma coisa do teu próximo. E não pode. O 10º mandamento diz não. Não. Não cobiçarás. Não cobiçarás. E ele detalha as coisas, mas chega num ponto que ele generaliza. Isso é para evitar as perguntas, viu, de você aí, meu irmão. A sua pergunta de, olha, o que eu posso? Não, ali já diz coisa nenhuma, pronto. Fala, Jonas. De cada área, né? Para definir. Isso. Num estudo mais profundo a gente podia até ver isso. Alguém trouxe isso aqui para mim, eu nem vi, nem agradeci. Obrigado. O 10º mandamento, ele fala sobre não cobiçar. Muito bem, então vamos lá. O que é cobiçar, né? Cobiçar é um desejo desmedido pelo poder, pelo dinheiro, pelos bens materiais, pelas glórias, etc. Ambição. A cobiça pode acabar com algumas amizades. Obstinação intensa para conseguir algo. Então isso aqui é uma espécie de uma definição do que é cobiçar, né? Visto através dos nossos dicionários. E um outro, nós consideramos ali, pessoa que deseja coisas além das suas condições financeiras. Sinônimo de cobiça, ambição, ganância, inveja, mercantilismo. E eu coloquei uma frase do Epícoro que diz assim: queres ser rico? Pois não te preocupes em aumentar os teus bens, mas sim em diminuir a tua cobiça. Gostaram dessa frase, né? Você quer ser rico? Não se preocupe. Só controle a sua cobiça. Você é rico se você controlar a sua cobiça, né? O termo básico do 10º mandamento é cobiçar. É importante neste caso termos uma visão correta do significado da palavra cobiça. Desejo desmedido, não é um poder. Em hebraico nós temos algumas coisas a respeito também. Cobiça deriva de hamad, que significa desejo. O desejo em si não está errado. O que é errado é possuir no coração uma intenção oculta que mais tarde se manifesta em ações concretas de furto e roubo. Eu desejo, né? Desejo ter uma camisa nova para vir no culto à noite. Desejo, é um desejo. Isso é uma cobiça? Não precisa da camisa nova. Mas eu não quis chegar no carro novo, né? Desejo um carro novo, é o desejar. Isso é cobiça? É cobiça quando você fica olhando para o do outro e fala, eu queria ter esse carro que ele tem. Aí é cobiça. Mas desejar, né, tem muito a ver. E aqui ele explica isso. O desejo em si não está errado. O que é errado é possuir no coração uma intenção oculta que mais tarde se manifesta em ações concretas de furto e roubo. Porque você pode desejar uma coisa, até um carro, né?
e mais tarde você vai lá e adquire aquele carro. Você compra aquele carro. Você tem, né, trabalha aquilo que você precisa para comprar aquele carro. E você consegue. Você atendeu um desejo seu. Mas se você não trabalhasse, não ganhasse o dinheiro, você não ia comprar. Então isso não é cobiça. Isso é desejo, né? 3 palavras gregas que traduzem a ideia de cobiça. Primeiro, pleonexia, desejo incontrolável de possuir o mundo e seus bens materiais, poder, influência e prestígio. Então isso sim, o desejo incontrolável, isso é cobiça. Isso é cobiça. Filargíria, amor desordenado pelo mundo. O mundo é o objeto da cobiça. As coisas do mundo é o que eu quero. É as coisas que existem aí. Um dia desse nós estávamos vendo, e de vez em quando se vê mesmo, pessoas que têm ilhas, né? Que possuem ilhas, é dono da ilha. Puxa vida, hein? Que vontade de ter uma ilha. Ó, nem me passou pela cabeça. Nem me passou pela cabeça. Vontade de ter ilha? O que é isso? Tô fora. Já pensou? Aí dá um tsunami, acaba com a minha ilha e eu vou junto. Eptímia, intenção impura, desejo intenso, desejo ardente, concupiscência. São significados dessas palavras, que são palavras gregas, utilizadas na Bíblia, né? Intenção impura, uma intenção que e tem a ver quando você fala sobre cobiçar a mulher do próximo. Está vendo o quê? Tem a ver com a impureza, o sexo, com a parte moral, não é? É desejo intenso. Tem pessoas que querem, bate o pé e quer. E as nossas crianças, se nós não sabermos ensinar e educar, elas aprendem isso. Elas aprendem isso. É um trabalho muito grande ensinar as crianças. É muito grande. Eu já fui, né? Já foi minha época de pai de ter que fazer isso. E vocês que estão começando agora aí, que fica com o avô do lado aí, cuidando do netinho e tal, viu? É difícil. Não é fácil. Mas tem que haver esse trabalho na preparação da criança. A preparação. Que história é essa de bater o pé porque quer? Não, senhor. Não pode. Não pode. E hoje nós vivemos num mundo onde o ensino, a orientação, a educação, ela está cada vez mais levando por lado de que criança faz o que quer. Aí é mais complicado ainda. E vejam que os seus filhos, eles estão vivendo junto com essas pessoas. Traz mais dificuldade, mais problema para sua casa. Mas você tem que perseverar. Tem que cuidar disso. Você trouxe seu filho ao mundo. Então agora tem que, como dizia a minha sogra, a Lídia, né? Desde que filho tive, nunca mais barriga enchi, né? É isso mesmo. Nunca mais barriga enchi. Tem que cuidar do filho, não é isso? Intenção impura, desejo intenso, desejo ardente e a concupiscência. A concupiscência tem a ver com a maldade, né, da carne. A concupiscência, a maldade da carne. Um outro aspecto sobre a cobiça é a obscuridade. A cobiça é uma intenção que está dentro da pessoa, tem a ver com o seu coração. Como pode o homem julgar o cobiçoso? Não tem como o homem julgar o cobiçoso. Por quê? Porque o homem não sabe o que está acontecendo, né? Vamos ler? O homem isso. Eu podia só colocar o versículo, o homem vê o exterior. Eu estou vendo a Hermínia, a parte externa da Hermínia. Aquilo que ela falar, eu vou saber que ela falou, eu vou ouvir. Se ela escrever, eu ver no papel, mas o que está no coração dela, eu não vou saber. O que ela está sentindo, eu não vou saber. E o Paulo está pertinho dela, ele também não vai saber o que está. Não vai. É uma questão humana. Nós não temos condições e capacidade de ver o que está no coração da outra pessoa. Não temos essa condição.
Então é obscuro para nós podermos julgar o cobiçoso, julgar aquele que cobiça. Nós não temos essa. Vocês viram os corações lá? Aquele coração lá está no meio do peito. Normalmente os corações a gente gosta de colocar esse coraçãozinho, né? Redondinho e tal, bonitinho, né? E aí eu falei, não, vou colocar uns corações aqui, aqueles mesmos, né? Que estão lá dentro. Essa é uma característica, é a obscuridade. Nós não podemos ver com clareza. Pela lei dos homens, apenas os atos podem ser julgados. Interessante isso, né? A intenção não. Por isso, cada vez mais, os legisladores atuam buscando interesses escusos dos maus. Isso tem a ver com uma outra palavra que se chama manipulação. Então aí é que vem a manipulação. Por quê? Porque você não sabe o que está dentro da pessoa, está só aquilo que ela expressa, e aí começa a fazer leis. E essas leis, elas são manipuladas. Então o sujeito vai lá, ele pode perfeitamente chegar lá e quando faz as perguntas para ele, ele não responder. A lei permite isso. É a lei do silêncio, né? Você pode ficar quieto, você não precisa responder. Outro aspecto, o pessoal andou inventando aí aquela história de um aparelhinho para saber se a pessoa estava mentindo ou não está. E eu acho que funciona, não sei, nunca vi isso muito de perto, mas deve funcionar. Só que em certos julgamentos as pessoas podem dizer, olha, eu não vou me submeter a isso. Ela não está mentindo, ela está simplesmente querendo dizer, olha, eu não vou apresentar o meu defeito, eu não vou apresentar o meu erro, eu não vou apresentar o que eu fiz de errado. Se vocês quiserem, descubram. Mas como é que pode descobrir se aquilo que ela fez de errado, ela nasceu, desenvolveu dentro do coração dela? Se não houver uma prova física, não tem como condenar aquela pessoa. E por isso que os nossos amigos mensalões, etc, estão por aí, andando, gastando seu dinheirinho, o dinheirinho que roubaram. Então, por quê? Porque existem muito mais ferramentas para se livrar do problema, com leis, do que. Por isso que lei, meus irmãos, julgamento, enquanto estivermos aqui na terra, não adianta nós pensarmos que vamos ter coisas justas. Deus nos mostra com esse mandamento que Ele quer cuidar também dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Por que Deus nos mostra isso? Por que Deus não deixou que os homens vissem os pensamentos dos outros homens? Não é uma pergunta que às vezes você faz a si mesmo? Puxa vida, seria tão melhor se eu soubesse os pensamentos, né? Eu já ia saber aqui o que a mídia está pensando de mim. Essa aula aqui está me enchendo a paciência. Cara, só fala bobagem. Já pensou? Eu saber o que está no mente do Paulo? A Adna ali, a sisuda ali, ó. O que a Adna está pensando? Mas Deus não permite que eu tenha essa condição, essa capacidade. Ele reservou isso para ele. Vai lá, meu irmão, sem pergunta, hein? De você? Não vou dizer o que eu penso de você. Eu não vi sobre isso não, mas eu vou perguntar para os especialistas aí em avião. Em NASA. 25, 27 de fevereiro. 25, 27. 2 dias de escuridão. Então, ó, procura, deixem as lanternas disponíveis e tal, para vocês poderem usar, né? Não tem problema. Na escuridão. Obrigado. Você está dando uma informação importante aí para o povo, né? A obscuridade para Deus não existe. Vamos ler, meus irmãos, comigo? Hebreus 4:13 diz: e não há
Todas as coisas estão claras para aquele que nós temos que prestar conta. Aí o julgamento não vai ser como o julgamento que tem as pessoas aqui na terra, não. Vai ser outro tipo de julgamento. Você tem conta lá nas Ilhas Caimã? Eu? Não adianta falar isso para Deus. Não adianta falar isso para Deus. Deus não vai nem perguntar se você tem conta lá. Ele vai dizer, olha, aquela conta que você colocou lá, aquele dinheiro que você tirou lá, aí não tem jeito. Não tem como fugir. O salmista diz o que ele diz? Senhor, vejam o salmista quando falou isso, quando escreveu isso, deixou isso registrado, para o nosso uso aqui, palavra do Senhor através do salmista. Ele diz aqui, tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não posso atingir. Mas as pessoas que cometem pecado e não têm Jesus, para eles, não é bom isso não. Eles não gostariam disso não. Isso é bom apenas para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Isso é bom para nós, sabermos que Deus conhece o nosso íntimo. Mas muitas vezes nós iríamos até pedir para que Deus não conhecesse o nosso íntimo. Porque os nossos íntimos, às vezes, talvez, muitas vezes, eles trazem coisas que desagradam o Senhor. E é difícil a gente orar ao Senhor, meditar, conversar com Ele, pensando que, puxa vida, Ele sabe mais coisas do que eu estou pensando que Ele saiba. Por quê? Porque Ele sonda e conhece. Deus conhece todos nós, todos. Ele não somente vê nossas ações, Ele é testemunha das nossas palavras. Ele conhece cada pensamento, cada desejo do nosso coração, todos os sentimentos que nos ocupam e todos os anseios da nossa alma. Ninguém pode esconder-se dele. Vejam que Deus fez esses mandamentos, 10 mandamentos, pouca coisa. Mas eles são muito profundos. Individualmente eles são profundos. Cada um deles tem a ver com o nosso momento de participação com Deus no julgamento. Lá no julgamento, quando nós vamos dar contas de tudo aquilo que nós fizemos, esses mandamentos têm a ver com isso. Eles já nos previnem, das perguntas que vão acontecer lá depois, para que nós possamos nos preparar e irmos para lá preparados, para saber responder para o Senhor, dizer para Ele. E é pela nossa palavra que nós vamos ser condenados ou não. A obscuridade não há. Não existe para Deus, O outro ponto é o que há no coração do homem. O que tem no coração do homem? E aí nós vamos ver que coisas boas e más nascem do coração do homem. Jesus Cristo diz, o que ele diz? Porque é profundo, é muito profundo, é muito complicado nós estarmos lendo isso, pensando como é que está a minha vida perante o Senhor. Porque do meu coração sai aquilo dali. Jesus Cristo falou: maus desígnios, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmia. Fica claro que a raiz de todos os males nascem nos pensamentos, nas palavras.
e ações como resultado da cobiça do coração. É aquilo que está lá dentro, é a cobiça que provoca os acontecimentos. E aí a gente vai procurar o quê? A gente vai procurar se fixar nos bons pensamentos, nos bons acontecimentos, nos nossos bons planejamentos. Hoje nós sabemos que a Silvana só está pensando no quê? No dia do casamento. É ali, coisas boas, né? É verdade? Então, e é isso mesmo. E nós buscamos isso no nosso coração. Porque se nós não cuidarmos disso, o nosso coração vai maquinar coisas ruins. Porque essa é a nossa natureza. É a natureza do pecado. É a natureza do homem que se afastou de Deus. E apesar de Jesus Cristo ter morrido na cruz para nos livrar disso, isso indica, enquanto nós estamos aqui, nós vivemos uma vida conforme o Senhor se agrada. E isso é difícil. Por quê? Porque nós temos uma luta interna. É o velho homem, o novo homem. E essa luta interna, ela é muito complicada. A raiz de todos os males nascem no nosso coração. Nasce no coração do homem. E tem um detalhe interessante que eu queria considerar também. O que nasce no coração do homem se transfere para o coração do povo. É uma tendência. Nós temos uma coisa que está dentro de nós, pessoalmente, mas nós vamos querer transferir isso para as pessoas. E aqueles que têm poder, transferem mesmo. Quando a gente voltar um pouco lá para a história, né, do passado, Hitler, com toda aquela sua característica, ele tinha um pensamento, ele tinha um sentimento. E ele transferiu para o povo alemão, um povo, uma nação, aquele seu desejo, aquele seu sentimento, aquela sua cobiça. A cobiça que nasceu do coração dele. Ele foi passando para um, para outro, fazendo os grupos, e aí então, quais são as cobiças? Do coração do homem para o coração de um grupo, povo, nação, etc. Um homem deseja o que o outro tem. Uma classe quer gozar dos privilégios que outra possui. Um povo quer ter a posição, as matérias-primas, o espaço vital que o outro povo diz que é seu. Sempre aparece na mídia, né? Eu coloquei ali como precisamos proteger nossa Amazônia, porque outros países cobiçam esse espaço. Eu já vi, né? A Nésia está aí, uma vez nós mandamos um e-mail para ela lá, ela estava nos Estados Unidos. Dá uma olhada no que o pessoal está falando aí, dizendo que nos mapas que são apresentados nas escolas americanas, eles já estão constando como a Amazônia fazendo parte dos Estados Unidos. Foi, Anésia? Pedimos para ela fazer uma pesquisa nessa área aí, não foi, Anésia? Então. Por quê? Porque é a ambição dos homens. E é interessante. Nós temos aí um lugar que é fabuloso, até para a manutenção, né, da vida, da boa vida no mundo, mas nós desperdiçamos. E o pessoal do mundo, e outros países, países mais adiantados, que já desperdiçaram as áreas boas que eles tinham no seu país, agora eles querem vir aqui, né, e usar a nossa área boa. É um problema sério, mas isso existe. É a cobiça do coração do homem, passando para o coração do povo, passando para o coração das pessoas. É a influência, é a manipulação. Ela então não fica apenas numa pessoa, ela vai embora. O outro ponto é, podemos evitar a contaminação da cobiça? Vamos ver o que a Bíblia nos fala sobre isso, né? Em Hebreus 13:5. Vamos ler? Contentai-vos. É isso aí. Contentai-vos com as coisas que tem.
Por quê? Porque é uma promessa de Deus de que Ele cuida de nós. Existe uma promessa, então nós temos que nos contentar. Jeremias 13, 23. Pode. Vejam, se o leopardo, ele não consegue mudar suas manchas, ele foi feito daquele jeito, né? Sua característica. O pecado, ele colocou em nós uma característica de fazer o mal. E se nós temos essa característica de fazer o mal, nós podemos fazer o bem? É isso que Jeremias está falando aqui. Por quê? O etíope trocar a cor dele, falar do etíope não, mas aquele cantor, né? Como é que é o nome dele? Michael Jackson. Ele queria mudar a cor dele, né? Ele trabalhou nisso, no seu corpo, para mudar a cor. Mas eu não sei não, eu acho que ele não conseguiu. Será que ele conseguiu? Parece que ele ficou meio esbranquiçado, mas, né? Ficou doente, etc. Ele não conseguiu. Por quê? Porque não pode mudar a sua pele. A sua pele é aquela. Não pode. Sim, querido. Ele queria se tornar oriental. Ele era ocidental e queria se tornar oriental. Puxar o olho aqui. Uma prótese no olho para virar oriental. Para parecer outro artista, né? Então, a Bíblia nos diz que isso não é possível. Isso não pode ser feito, né? Então nós vemos isso, pode evitar o que há no coração, a contaminação. O que nós podemos fazer para evitar a contaminação da cobiça? O que mais? Salmos 1 e 2, vamos ler? Bem-aventurado Você quer evitar cobiça dentro do seu coração? Faça isso. Faça isso, o que a Bíblia está dizendo para fazer. Medita, né? Tem um prazer na lei do Senhor. Medita nela de dia e de noite. Você foge da cobiça. A cobiça não vai atacar você. Ela não vai entrar, porque ela não vai ter espaço para entrar. Salmo 37, 4 e 5. Deleita-te. Me arrepia. Esse texto me arrepia, me emociona, porque se nós nos satisfizermos com o Senhor na nossa vida, Ele vai cuidar de nós, Ele vai considerar os meus desejos. O que eu quero para a minha vida? Eu quero que o meu filho tenha sucesso, eu quero que o meu filho seja protegido, não passe por dificuldades. Tudo isso eu quero, é o desejo do meu coração. Como é que eu vou conseguir isso? Me deleitando do Senhor, convivendo com Ele, porque Ele vai me considerar. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais Ele fará. E o 116, 7 volta. Que gostoso, né? Volta minha alma para o meu repouso. Eu estou terminando. Eu vou conseguir terminar assim. E aí eu vou dizer para vocês que você não quer ser cobiçoso. Só tem uma solução. Qual é a solução? Êxodo 36, 27. Vamos ler? Dar-vos-ei coração novo, porei dentro de vós espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra e
e vos darei coração de carne. E 2 Coríntios 5,17. E assim é nova criatura. As coisas antigas já passaram. Eis que tudo se fizeram novo. Eu queria convidar os irmãos para nós estarmos encerrando esse nosso momento, os 10 mandamentos, cantando um corinho. Zolinha, você pode tocar para nós, por favor? Recebi um novo coração do Pai. Coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto deste novo coração, eu declaro a paz de Cristo e abençoo o meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Vamos encerrar esse momento cantando e nos abraçando. Como é gostoso, não é? Nós estarmos juntos, estarmos em comunhão e podermos nos abraçar, né? Podermos estar e desfrutar dessa comunhão. Vamos ficar em pé, vamos cantar juntos e aí nós estamos encerrando o nosso momento. Tá,